Que a graça e que a paz de Cristo Jesus esteja ricamente conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos abrir a palavra de Deus para a exposição das Escrituras nessa noite, na continuidade desta série que o Senhor colocou no coração do pastor, começada na semana anterior, e onde estamos expondo a carta, a epístola de Paulo a Tito. Abra comigo então, para darmos continuidade no capítulo de número 2. Leremos na sua completude o capítulo, compreendendo os versos de 1 até o verso número 15. Carta do apóstolo Paulo a Tito, carta pastoral a Tito, capítulo de número 2. Leremos os versos de 1 até o verso de número 15. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir, Tito 2. Eu estava vendo que tinha alguma coisa errada aqui. Era só para testar os irmãos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar, queridos. Santo e eterno Deus, nós, diante da tua palavra, reconhecemos que sem ti não podemos compreendê-la como convém. Por isso, suplicamos a tua ajuda, para que neste momento tua palavra esteja diante de nós para o nosso enlevo, para o nosso crescimento. Ajuda-nos a compreendê-la. Coloca no nosso coração a sabedoria, a iluminação do teu Santo Espírito para aprendermos mais uma noite essa porção da tua palavra. Nos dá concentração e também reverência para este momento e que busquemos, Senhor, com a tua ajuda, evitar as desconcentrações. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Graça que transforma a vida. Na semana anterior, expondo o capítulo 1 da carta de Paulo a Tito, falamos sobre o interesse de Paulo em exortar a Tito como pastor na ilha
tão desafiadora em Creta, na região grega, lidando ali com perigos, hostilidades, muita imoralidade, a ser ele aquele encarregado pelo apóstolo a colocar a casa em ordem. Pode baixar só um pouquinho o volume, que eu vou modulando aqui na minha voz. Obrigado. Ótimo. Então, em Creta, Tito lidou com essas necessidades e vimos na semana anterior algumas marcas de como poderia ele, sendo usado pelo Senhor, seguindo as instruções do apóstolo Paulo, servir com a sua vida e assim conduzir a igreja em Creta a desenvolver-se de forma saudável. Por isso, Paulo nos orienta aí quando diz a Tito, ainda no capítulo 1, no verso de número 5, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Pusesses em ordem as coisas restantes. Mas ele continua nos falando aqui sobre esta realidade de uma igreja que também precisava lidar com um tipo de graça que não é apenas dita, ou apenas pregada, ou exclusivamente sentida, mas é vivida, é concreta, transforma as nossas relações. No ano de 1738, um jovem que você deve conhecer muito bem, chamado John Wesley, experimentou uma profunda crise espiritual. Estava ele desanimado, estava ele ensimesmado, estava ele desagradado do contexto em que a igreja e os crentes do seu tempo se encontravam. Ele era já um pastor, era ele um missionário, e por que não dizer um teólogo? E John Wesley confessa no seu diário, no início da sua caminhada, que não compreendia plenamente a natureza da graça. E este não foi um problema restrito a John Wesley, foi também uma realidade dos demais servos de Deus que precisaram lidar com os efeitos da graça na nossa vida e como ela se manifesta salvadora, como nos diz este texto. Certa noite, numa reunião em que John Wesley estava na rua Aldersgate, enquanto alguém lia em uma das reuniões de sua igreja o prefácio de Martinho Lutero ao livro de Romanos, Wesley escreveu em seu diário ao retornar para sua casa as seguintes palavras: senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a minha salvação. O primeiro efeito da graça na vida do cristão é destituir-se do mérito, é destituir-se de qualquer crença de que nós possamos sozinhos merecer algo da parte de Deus. Mas nos traz, por outro lado, não um sentimento de derrota por olhar a nossa miséria, mas um sentimento de profunda confiança, como aqui John Wesley nutriu, sentindo seu coração arder de saber que o Senhor, sem nada encontrar de útil nele, o amou, o salvou e estendeu a ele a sua salvação, a sua graça. A partir daquele momento, Wesley passou a viver por isso. John Wesley viveu para proclamar uma verdade central do Evangelho, que a graça que também salva, transforma. A graça que também sedimenta a nossa doutrina como reformados, ela também muda o nosso dia a dia. Ela alcança o nosso cotidiano. A graça não apenas perdoa o pecador, ela forma um novo tipo de vida a ser vivida por aqueles que são por ela regenerados. E é exatamente esta mensagem de Tito, capítulo 2. No capítulo 1, como eu falava há pouco, Paulo tratou da estrutura da igreja, preocupado em cuidar da casa, arrumar, olhar para dentro, arrumar a sua própria casa. E para isso seria necessário que a igreja de Creta contasse com uma liderança piedosa, homens dignos do seu chamado, contasse com uma proteção contra as heresias dos falsos mestres e contasse com fidelidade doutrinária. E agora no capítulo 2, Paulo olha para Tito e continua recomendando um pensamento, um olhar pastoral para aquela igreja, para aquela cidade, ou para as igrejas que ali se encontravam instituídas, mostrando algo igualmente essencial. Depois de olhar para dentro de casa, cuidar da liderança, cuidar da piedade, cuidar da defesa da fé,
a sã doutrina precisa também agora extravasar os nossos encontros para encontrar-nos no secreto, no dia a dia, no partir do pão, no trânsito, nas nossas relações. Não é o evangelho, queridos irmãos, no olhar de Paulo, quando fala aqui a Tito, no capítulo 2 da carta, um sistema vazio de crenças. O evangelho cria uma nova forma de viver. E o comentarista Warren Wiersbe vai observar que Paulo aqui mistura doutrina e prática, porque o cristianismo autêntico é assim, nunca separa aquilo que se crê daquilo que se vive. Reúne a teologia, a boa doutrina, o intelecto, as mãos santas, piedosas, colaboradoras, a submissão que prestamos ao Senhor também na jornada da fé. A igreja de Creta precisava compreender essa verdade, talvez mais do que outras, e sem aqui trazer algum tipo de prestígio ruim para a igreja de Creta, porque também temos muitas advertências, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, Colossos, Filipos e por aí adiante. Mas a igreja de Creta, na sua realidade que apresentamos de uma forma mais esmiuçada na semana anterior, precisava compreender essa verdade. A igreja de Creta vivia num ambiente cultural marcado pela imoralidade, marcado pela mentira, marcado pela indulgência, marcado pela desordem social. E Paulo sabia que a igreja que é saudável, que é sadia, que cresce de forma certa, ela não só ensina a verdade, mas ela também vive a verdade. E por isso, nesse capítulo, ele apresenta 3 grandes verdades sobre a graça do Senhor, a graça salvadora de Deus manifestada, salvadora aos homens por meio de Cristo. Primeiro é que a sã doutrina molda todos os relacionamentos da igreja. Os crentes têm seus relacionamentos confrontados, influenciados pela graça. A segunda verdade é que a graça de Deus educa-nos para sermos santos, não arrogantes. Em terceiro lugar, é que a redenção efetuada pela graça cria ou produz um povo que é zeloso por boas obras. Essas verdades revelam que o evangelho, ele não apenas transforma o destino eterno de cada um de nós, transforma também o nosso dia aqui e agora, o nosso presente. Em primeiro lugar, olhando os versos de 1 até o verso de número 10, nós podemos meditar nessa primeira verdade, que é a sã doutrina precisa produzir uma vida transformada. Os versos de 1 a 10 que nós já lemos, Paulo inicia com uma ordem direta a Tito, dizendo a ele: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A verdade molda cada geração da igreja. E Tito, ali deixado por Paulo, com esse objetivo de liderar um rebanho difícil, uma igreja desafiadora, ele traz aqui instruções que alcançam diferentes níveis de gerações, de grupos de interesse dentro da igreja. Porque a graça não é só para os maduros, como também não é só para os jovens. A graça não é só para os músicos, ou para os pregadores, ou para os teólogos. A graça é para as moças, é para as senhoras, é para os homens, é para os rapazes. Alcança toda a igreja. Alcança homens idosos, como ele diz no verso 2. Alcança mulheres idosas, versos 3 e 4. Alcança mulheres jovens, versos 4 e 5. Alcança jovens, versos de 6 a 8. Alcança até mesmo os servos, os trabalhadores, versos de 9 a 10. Ou seja, ninguém está fora do alcance da transformação que é operada pela graça. Não há como possamos nos esconder ou nos colocar distantes de uma graça que é efetivamente demonstrada nos relacionamentos. A sã doutrina aqui usada por Paulo para exortar a Tito a ser ele um portador, ser ele um falador desta sã doutrina, no que convir à igreja. Essa expressão vem do grego didascalia, significa doutrina saudável. Como o corpo precisa, já falamos aqui na semana anterior, da saúde física, a igreja precisa de saúde espiritual
e não pode obtê-la sem a doutrina sadia das Sagradas Escrituras. E Paulo começa falando aqui desta doutrina alcançando e mudando a vida de homens idosos. No verso número 2 ele vai dizer: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Temperantes, homens com palavra certa, homens com palavra moderada. Ou alguém come só o tempero e esquece-se da comida que deve ser temperada. O tempero ele nunca está maior do que o alimento que o recebe. Senão você não come frango com orégano, come orégano com frango. O tempero é na medida certa. Requer habilidade para se alcançar o sabor ideal. O homem idoso deve ser, aqui o senhor, o ancião, temperante, deve ser respeitável, alguém honrado, deve ser sensato. Alguém que não é questionado por tomar decisões afoitas, precipitadas. É alguém que coloca a cabeça no lugar, que pesa as consequências das suas atitudes. É alguém sadio na fé, no amor e na esperança. A maturidade espiritual, queridos, ela vai ser produzida por uma convicção da doutrina, é fato, mas também exercitada no amor pelos irmãos, na perseverança nas provações, nas lutas da fé que nós haveremos de enfrentar. Pois, salvo do contrário, vivendo de forma distinta a isso, a doutrina só vai alcançar a nossa mente. Não nos envolverá num compromisso pessoal e diário de ter a nossa vida transformada pela graça de Cristo. Ele ainda cita aqui as mulheres idosas, verso número 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Elas devem ser reverentes, isto é, se comportar de forma digna dos ambientes em que elas estão, não caluniadoras, ou seja, não se ocupando de falar dos outros. As mulheres mais experientes não devem se ocupar de fofocas. É isso que Paulo está dizendo aqui a Tito. Orienta na sã doutrina, de que forma? Orienta de forma sadia as mulheres da tua igreja, para que sejam mulheres que divulguem com seus lábios as boas novas do reino, ocupem a sua mente, o seu tempo, com o que é realmente proveitoso para o reino de Deus, e não com calúnias, difamações, com tentativas malignas de assassinar a honra e a reputação das pessoas. Devem ser elas, tal qual os homens idosos, temperantes, elas são aqui convidadas à moderação. De que forma? Não sendo escravizadas ao muito vinho. É possível que aqui Paulo tivesse constatado uma realidade cultural do povo de Creta, e especificamente dessas mulheres que poderiam ser ali dadas a estarem em ambientes de fofocas e calúnias, reuniõezinhas regadas a muito vinho e excessos. E assim, descomportando todas as outras qualificações que ele aqui coloca: moderação, reverência, bondade. Devem ser elas mestras do bem, e com um papel e uma responsabilidade deveras significativa. Paulo diz a Tito que estas mulheres deveriam se ocupar de ensinar as mais jovens, discipular as mais moças. Para quê, diz o texto? A fim de que amassem seus maridos, seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não fosse difamada. A honra do evangelho no olhar de Paulo, dizendo a Tito quanto às mulheres da igreja de Creta, estava vinculado ao comportamento dessas pessoas que compunham a igreja. Não era só exclusivamente a pregação da igreja de Creta. Você vê Paulo aqui recomendando ou reiterando sua confiança no ministério de Tito. Isso aqui não é objeto de nenhum tipo de contestação dele. Porém, por outro lado,
quando ele olha para os relatos, quem sabe recebendo informações quanto aos membros daquela igreja, ele entende a necessidade de advertir Tito a acompanhar de perto cada um desses grupos. As mulheres idosas, diz Paulo a Tito, incentive-as a serem discipuladoras das mais jovens. Muitas gerações têm se perdido por conta da falta do discipulado. Digo isso em relação à igreja do Senhor. Da falta que faz numa família uma mãe ainda dedicar-se a ensinar suas filhas a serem boas esposas, a serem boas crentes, a serem submissas. Na esmagadora maioria das vezes, meus irmãos, que pude me encontrar aconselhando, acompanhando, orando, incentivando famílias em crise, na grande esmagadora maioria das vezes, os problemas estão certamente vinculados a isto. Mulheres que, como esposas, não tiveram boas referências e, por isso, encontram muita dificuldade de exercer o seu papel. Homens, e principalmente homens, que por não terem também tido boas referências dos seus pais, da igreja, também não passam adiante o seu papel, não cumprem e não trazem provisão de afeto, de liderança espiritual. Traz o dinheiro e bota na mesa e se autoconclama, eu sou provedor, mas não traz liderança espiritual, não traz conforto, não traz liderança emocional do lar e levam as famílias para a ruína. Em seguida, as jovens também aqui são concitadas pela recomendação de Paulo a Tito a exercerem um papel digno de uma graça que transformou a vida delas também. As jovens devem amar seu marido e seus filhos. Isso aqui não é uma atribuição exclusiva delas. Elas aprenderam isso das mais idosas. Por isso, é um atributo de qualquer mulher. Serem sensatas, serem amantes da pureza, boas donas de casa, bondosas, submissas ao marido. O propósito é declarado aqui explicitamente, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. No verso 5. Mas não fica nos idosos, nas mulheres mais experientes ou nas mulheres mais jovens. Paulo fala também dos jovens, exortando eles ao domínio próprio. Apresenta Tito como um exemplo de vida, conclamando a Tito que seja ele modelo deles. Verso de número 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ou seja, com a força, com a energia, com a vitalidade da juventude, sejam criteriosos, examinando as coisas, discernindo as coisas, julgando o que convém e o que não convém para o exercício da sua vida. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Ele era também, certamente, não como Timóteo, mas, embora um pouco mais experimentado, segundo estudiosos, era um jovem. Chama Paulo a Tito para ser um modelo da juventude, para ser um modelo dos crentes na sua igreja. Porque, meus irmãos, uma igreja, ela não pode, com toda certeza, fixar seu olhar no homem. Mas também, com isso, não podemos negar que um pastor, um líder na igreja, precisa ser um modelo visível da verdade que ele prega. O pastor, quando destoa, quando recomenda o que não segue, ou quando exige o que não cumpre, torna-se um antro de descrédito, torna-se um pregador vazio, hipócrita. O termo grego aqui no verso 7, quando fala de padrão, é typos no grego. Significa estampa, modelo. Um líder tem que imprimir o seu modelo, a sua estampa na vida da igreja. Mas para quê? Para que personalize ela ao seu modus operandi, a sua visão, aos seus
interesses e conveniências? Não. Para que imprima o que antes ele buscou imitar, que é o exemplo de Cristo e o seu caráter. Sede meus imitadores, diz Paulo, como também eu sou de Cristo. O líder, como aqui Tito é convidado a ser, como os pastores são convidados a ser, precisa ser um modelo. E Paulo, por fim, orienta aqui os servos, nos versos 9 e 10, a que vivam com fidelidade, com integridade, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Eles deveriam agir assim, veja só, a colocação tão importante e fundamental que Paulo aqui apresenta, escrevendo a Tito, para que sejam ornamento, embelezadores da doutrina. Por muito tempo, irmãos, os crentes eram cogitados sempre com primazia em processos seletivos, em busca de currículos para a contratação de um profissional. Era motivo de honra para o evangelho saber que patrões buscavam e almejavam nos crentes uma figura de maior honestidade, uma figura de maior excelência no serviço prestado, uma figura de hombridade e de verdade, compromisso do bem. E não tem sido hoje assim. Hoje, certamente, e com tristeza podemos constatar, que os crentes têm sido muitas vezes até colocados para o final da fila, por conta dos escândalos, por conta de estereótipos, que é verdade também, usados para denegrir a imagem do evangelho, com base em exemplos isolados, como se todos os cristãos fossem pertencentes de uma única denominação, com as mesmas práticas e crenças, e não fosse um povo heterogêneo, com pensamentos e comportamentos distintos. Mas ainda assim, o pensamento de Paulo aqui é que a boa honra de um servo vivendo de forma submissa ao seu senhor, ao seu patrão, não sendo conhecido por ser um criador de caso, de contendas, um complicador, ele vai ornar, ele vai embelezar o evangelho com isso. Infelizmente, muitos não têm pensado em Cristo quando se dirigem ao seu patrão, não têm pensado em Cristo quando se dirigem ao locador, quando se dirigem a alguém para quem devemos prestar contas, às autoridades. E a gente esquece, pensando que a gente só é crente na igreja. E lá fora eu tenho que buscar os meus direitos. E aqui eu não estou dizendo que você não deva buscá-los. Mas existem formas e formas de buscar os seus direitos e de se fazer defesa deles. Observe aqui algo extraordinário nesse texto. Paulo não apresenta a doutrina como um conceito abstrato. O que é a doutrina? A doutrina é a teologia, é uma coisa que você não pode pegar. Não! Paulo aqui apresenta a doutrina como uma coisa cotidiana. A doutrina está no lar, a doutrina está no trabalho, a doutrina está na relação entre os mais velhos e os mais jovens, entre os mais experimentados e os que estão começando a sua caminhada, está na liderança espiritual, que deve ser um modelo. A fé cristã, no olhar de Paulo, no olhar da sã doutrina expressa aqui, dessa graça que transforma, em Tito 2, é uma fé que não se limita ao domingo, é uma fé que não é domingueira, é uma fé transformadora, é uma fé que mostra-se na forma como o marido ama sua mulher. É uma fé que se revela no cuidado de uma mãe que educa os seus filhos. É uma fé que é expressada num jovem que controla os seus desejos e vive de forma criteriosa. É uma fé demonstrável na forma como um trabalhador exerce o seu ofício profissional. Graça no dia, graça na vida, ortodoxia, prática. Pois há muitos bons cristãos, conhecedores
profundos da teologia, das vertentes, sabe tudo sobre soteriologia, sobre teologia sistemática, sobre teologia bíblica, exegese, línguas originais, e não vive com santidade. E ainda assim, vai ser chamado de maldito pelo Senhor. Nunca te conheci, dirá ele. Nossa geração vive, infelizmente, por uma influência secular de dicotomizar a vida. A vida cristã, a vida secular, não existe isso. Existe a vida. É a vida na igreja, é a vida no lar. É a vida na igreja, também no trabalho. O crente que é aqui tem que ser também lá fora. E muitos cristãos, num olhar grego de dualismos, vão dividindo em gavetinhas a sua vida. A gaveta da igreja, que eu abro e fecho. Agora fechei, domingo que vem eu abro de novo. Agora é a gaveta do meu trabalho, de uma suposta vida secular. Separação entre crença e comportamento. Revelando muitos cristãos que dizem amar a Bíblia, mas negligenciam sua casa. Que dizem amar a Bíblia e não têm disciplina espiritual. Que dizem amar a Bíblia e o Senhor e tratam o trabalho com relaxamento, com desleixo, com mau testemunho. Crentes que dizem amar a Bíblia e cultivam relacionamentos superficiais. Paulo quer nos lembrar, meus irmãos, que o Evangelho deve ser visível, deve ser experimentado no nosso dia a dia. A igreja não pode só defender a verdade, deve encarná-la na sua vida prática. Quando a doutrina não transforma a vida, se torna uma religião vã. Eu falava de John Wesley na nossa introdução. E após sua conversão, ele costumava bastante pregar, não só sobre o perdão, sobre a graça do Evangelho. Falava ele também muito, como os seus contemporâneos, George Whitefield, tempo depois Jonathan Edwards, falavam muito sobre vida de santidade. Era a temática, era o desafio do seu tempo, era o desafio de Tito, é o nosso hoje também. John Wesley tinha organizado alguns grupos de discipulado para acompanhar jovens para que fossem desafiados a viver de forma mais santa. Chamava ele de classes, onde prestavam contas uns aos outros sobre a sua vida espiritual. E dizia ele, na sua obra, o Evangelho de Cristo não salva apenas os homens do inferno, salva também do pecado. Ser liberto da condenação eterna é o primeiro benefício da salvação. Mas o que nós vamos mais experimentar no dia a dia é a força e a capacitação que nos é dada espiritualmente para vencer o pecado. Tiago, capítulo 1, verso 22, na mesma esteira, vai declarar: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Jesus nos afirma em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Paulo deixa claro que a sã doutrina deve produzir uma vida transformada em todas as áreas dela, em todas as áreas da existência cristã. Não é só algo que cremos, é também algo que vivemos. Essa transformação não nasce, porém, meus irmãos, e aqui é a ponte para o que ele vai começar a falar a partir do verso 11. Este alcance de uma vida compatível da crença para a prática não é algo que você possa conquistar sozinho. Nasce de algo muito mais profundo. Nasce da graça que opera no coração do crente. E é o que ele vai exatamente explicar dos versos de 11 até o verso de número 13. Porque, em segundo lugar, nós temos que a graça de Deus educa o cristão para uma vida santa. Os versos de 11 a 13, nós vemos Paulo continuar seu argumento com Tito, mostrando que a graça que salva também disciplina. Depois de tratar da vida prática da igreja, de falar dos idosos, dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, das moças, dos rapazes, do líder da igreja, que era o pastor Tito, ele agora apresenta a base teológica da transformação.
porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso número 11. Essa é uma das declarações neotestamentárias mais profundas sobre a graça. Porque você pode me dizer, teologicamente, eu olho Efésios 2 e teologicamente eu vou olhar Romanos, mas da forma prática, você tem que olhar para Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou, se revelou, se mostrou na história. Essa graça aparece não como um curso a ser feito pelas pessoas. Se apresenta com um nome e sobrenome. Se apresenta em Cristo Jesus. Essa graça aparece em Cristo. Aparece na expressão exata do ser de Deus. Aparece no Deus encarnado. Aparece no nosso Salvador. Paulo aqui mostra 3 ministérios da graça. Paulo mostra aqui a Tito que a graça, primeiro, ela redime. Segundo, ela regenera. Terceiro, ela recompensa. No verso 12, veja comigo, diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Educando-nos, ou seja, treinando-nos, disciplinando-nos. A graça não só salva, ela também forja o nosso caráter. Ela indica as direções que devemos seguir. A graça não só regenera o nosso coração para que nada mais aconteça. Ela regenera o nosso coração para firmar o nosso caminho no cumprimento e na obediência da palavra de Deus. Renegando as paixões do mundo, vivendo neste mundo, mas de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. Como que você vai então viver disciplinado por essa graça? Paulo diz, Paulo ensina. Essa educação da graça, essa disciplina, esse treinamento da graça vai nos ajudar em 2 movimentos. Negar a impiedade e viver de forma sensata, justa e piedosa. E essas 3 palavras, meus irmãos, elas vão alcançar 3 níveis de relacionamento de todo crente. A graça está lá. Sensata, justa e piedosamente. A vida sensata é a graça na relação conosco, consigo próprio. A graça que se manifesta na vida justa é a relação com o outro. Sensato é eu com os meus pensamentos. Justiça é eu, meu comportamento com o outro. E piedosamente é o 3º nível, é a minha relação com o Senhor. Abrindo mão do que eu gostaria de fazer para fazer o que Ele me determina. No verso 13, ele acrescenta uma dimensão mais escatológica para esta realidade. Veja, essa vida educada pela graça, disciplinada pela graça, vai nos colocar no coração, vai fazer penetrar na nossa mente e na nossa fé a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Isto é, a graça bíblica vai nos moldar a viver entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ele já veio para mudar a nossa vida aqui e nos move a viver uma vida para aguardarmos sua revelação final, sua segunda vinda, de forma santa, porque a graça bíblica não pode ser encontrada como licença para o pecado, é fato. Ela é poder para viver em santidade. Mas, pastor, não sou salvo para praticar o bem. Ou por praticar o bem. É verdade? Ninguém é salvo para praticar o bem, porque ninguém pratica o bem sem ser salvo antes. Nós somos salvos para boas obras, não por causa delas. É justamente porque você faz o bem que você já é um salvo em Cristo Jesus. Que toda boa dádiva vem do alto, procede do Pai das luzes. A graça bíblica é poder para viver de forma santa. Infelizmente, muitos entendem a graça como Deus me perdoa, então eu posso viver como eu bem entender. Mas Paulo ensina exatamente o contrário. Essa graça aqui, explicada por ele a Tito, é uma graça que salva,
é uma graça que transforma, é uma graça que disciplina e nos ensina a abandonar a paixão do mundo, a renunciar o pecado e a amar a santidade do Senhor, almejando nos tornarmos seus imitadores. Uma das maiores distorções do cristianismo dos tempos atuais, meus irmãos, é o chamado evangelho de uma graça barata. Eu chamaria com os meus dizeres uma graça fajuta, que promete perdão sem arrependimento, que promete salvação sem transformação, que promete fé sem santidade. Mas o evangelho, a graça do evangelho, a graça evangélica, ensinada aqui por Paulo a Tito, é diferente. Liberta o homem do pecado, cria em nós um novo coração, novos desejos, novas prioridades, uma nova identidade. Não nos deixe inertes ao que está acontecendo. Do outro lado, molda-nos um desejo de sermos santos, de termos o nosso olhar santo, de termos o nosso coração santo, de exercermos profissões que nos santifiquem, de escolhermos áreas de estudo que nos tragam maior santidade, que nos impliquem relacionamentos santos, consumo de arte e literatura que nos ajudem a ser santos, amizades que nos tornem mais santos, hábitos que nos tornem mais santos. Jonathan Edwards, que eu falava há pouco, contemporâneo dos avivalistas já citados, no século XVIII enfatizava que a evidência genuína de uma conversão era a nova afeição por Deus e a desafeição pelo pecado. Ele escreveu na sua obra Afeições da Fé: a verdadeira graça transforma os desejos também no nosso coração. João Calvino já tinha dito isso. Cristo não justifica ninguém a quem também não santifique. Porque Cristo não nos chama para viver uma vida de indignidade, de testemunho vago, vazio, ou contrário ao que a graça opera em nós. Romanos 12:2, nessa mesma esteira, vai dizer: não vos conformem, não se conformem, não tomem a forma deste século. Transformem-se pela renovação da sua mente. 1 Pedro 1:15-16, Pedro vai nos dizer: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. A graça de Deus, queridos, não é a porta de entrada da vida cristã. Não é apenas a porta de entrada. É também a escola onde se aprende a viver com disciplina e santidade. Como discípulos responsáveis de Cristo Jesus, ela nos salva, nos educa, nos prepara para a glória futura. E Paulo, entretanto, não encerra com esta verdade. Ele ainda vai além. Apresenta-nos um terceiro aspecto da obra redentora da graça. É que ela não apenas forma indivíduos particularmente transformados. Não forma só crentes potencialmente santos. Não. A graça redentora, ela forma, produz um povo santo, um povo escolhido, um povo zeloso por boas obras. É o que está revelado para nós no encerramento deste capítulo, nos versos número 14 e 15. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O propósito final da obra de Cristo não é recolher individualmente crentes aleatoriamente e assim concretizar e consumar seus planos eternos. Paulo conclui o capítulo descrevendo o propósito da redenção. É um propósito comunitário, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo. Não é purificar um indivíduo, não é purificar uma pessoa, um crente lá na sua casa, o desigrejado, quem não quer saber de igreja. A graça nos molda um povo zeloso do bem. A expressão a si mesmo se deu por nós
É o sacrifício expresso, substitutivo de Cristo. Ele se deu por nós com objetivos bem lançados. Remir é libertar pagando preço. Foi o que ele fez por nós. Pagou com seu próprio sangue, com a sua vida. Cristo pagou o preço da nossa libertação do pecado. Mas a redenção, aqui expressa no argumento de Paulo, tem dois objetivos. Libertar do pecado, a fim de remirmos de toda iniquidade. Quebrar as algemas, quebrar as correntes que nos prendiam aos nossos próprios desejos, nos possibilitando agora não só o querer, mas também o fazer o bem, pelo mérito do Espírito Santo agindo nos nossos anseios, no nosso coração, governando a partir de então nossos passos. Mas não só nos liberta do pecado como indivíduos, cria um povo santo. Paulo usa a expressão povo exclusivamente seu. Essa linguagem vai ecoar as designações do Antigo Testamento, quando Deus chamava o povo de Israel de meu povo, um povo peculiar. A igreja é o novo povo de Deus. A igreja continua dentro da aliança que o Senhor fez com Abraão. É o Israel do Senhor, que não é uma nação, é um povo. E a igreja está dentro deste pacto. E esse povo, como antes, como outrora, ainda aqui também, no contexto da obra da graça, precisa ser zeloso do bem, precisa ser um testemunho das boas obras. A santidade, portanto, queridos irmãos, no olhar de Paulo, na sua expressão aqui recomendando a Tito, não é passiva. A santidade não é esperada, não é uma coisa sobrenatural que vai cair na sua vida e pronto, que você não precisa fazer nada. Ela se expressa na atividade, numa vida de amor e de serviço. A salvação nunca termina no perdão dado, na remissão dada por Cristo. Ela nos conduz à missão. Cristo não morreu só para tirar-nos do inferno, morreu para formar um povo que reflita a sua glória no mundo, que seja um farol indicativo às nações quanto a esta graça. O Evangelho produz, dentro desta premissa, em cada um de nós, enquanto igreja, um caráter transformado, um desejo de servir ao outro, a dedicação à obra do Senhor. Porém, muitos, não poucos cristãos modernos têm reduzido o Evangelho, meus irmãos, a uma experiência minha, a uma experiência do eu. O plano de Deus, porém, é muito maior. O plano de Deus não é compatível com uma fé que se possa experimentar sozinho. Ela está formando um povo santo. Ela esteve formando na história uma igreja, um povo seleto. E com isso eu não estou falando de uma denominação. Eu estou falando aqui da igreja militante. Eu estou falando aqui dos crentes espalhados pela face da terra. Um povo comprometido com a justiça. Um povo comprometido com a misericórdia. Um povo marcado pela santidade. Um povo que serve. Um povo que ajuda. Um povo que acolhe. Um povo que tem compaixão. A igreja precisa ser um reflexo visível da graça na sociedade. Distinto disso, não vai ela cumprir com a sua missão de forma adequada. O grande William Wilberforce, parlamentar inglês do século XIX, que foi um dos precursores da defesa da libertação dos escravos lá na Inglaterra, dedicou sua vida à luta contra o tráfico de escravos no Império Britânico. Ele dizia que a fé cristã precisava necessariamente produzir impacto moral e social no mundo. O seu trabalho levou à abolição do tráfico em 1807, sendo por muitos historiadores o grande influenciador da própria princesa Isabel, com quem o Império Britânico mantinha relações políticas e econômicas naquele tempo muito fortes, e que foi chegando ao Brasil também como uma maré devastadora para também no Brasil ser abolida a escravidão alguns anos mais tarde. John Stott,
escreveu que a graça que não produz boas obras não é graça do Novo Testamento. Pode ser graça barata, graça fajuta, como eu dizia antes. Porque Efésios 2, quando lemos no verso 8 dizendo que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se a gente para ali, a gente vai poder, eventualmente, ter uma leitura equivocada do propósito da graça. Mas no mesmo verso 10, que nós lemos aqui no início desse culto, nos diz, pois somos feitura dele, Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele vai nos chamar de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse povo é um povo que é criado no ambiente da graça para ser um povo zeloso do bem, zeloso da prática do bem. Paulo quer encerrar o capítulo lembrando que a obra de Cristo tem um propósito glorioso. Formar um povo santo que reflete a glória de Deus através de uma vida transformada, através da prática diligente do bem. A graça que salva também forma discípulos, transforma uma comunidade inteira e cria um testemunho visível da graça no mundo. De forma, como disse ele no contexto dos moços, com seu critério, agindo criteriosamente, que assim agindo trariam ornamento para o Evangelho, ornamento para a graça de Deus. Meus irmãos, nós queremos encerrar dizendo a você que Tito 2 nos apresenta uma das visões mais completas da vida cristã no Novo Testamento. Paulo mostra aqui a sã doutrina transformando a vida, a graça educando o coração, a redenção criando para nós um desejo de santidade, mas não só individual, mas também coletivo, porque o Evangelho não pode ser algo só que você acredita, precisa ser a sua forma de viver. Imagine o impacto que a igreja em Creta poderia causar se cada grupo da comunidade naquela ilha grega tivesse idosos cheios de maturidade espiritual. Imagine o impacto que a igreja em Creta, pastoreada por Tito, teria na sociedade com jovens disciplinados, santos, criteriosos. Imagine o impacto que a igreja em Creta teria numa comunidade hostil, imoral, mentirosa, se você tem ali famílias piedosas, líderes exemplares, trabalhadores íntegros. Essa igreja, com toda certeza, seria uma luz poderosa no meio das trevas de uma cultura corrompida. E o mesmo é verdade hoje. Não ficou fechado ao tempo e à necessidade dos cristãos em Creta. Estas verdades vêm para nós hoje, para nos desafiar, queridos irmãos, em Ananindeua, nos bairros adjacentes, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, nos seus comportamentos, nas suas decisões, na sua rotina, a evidenciar a graça em todos os momentos. Mas eu preciso te perguntar, a graça do Evangelho está transformando a sua vida em quê? Em que a graça está transformando suas palavras? Em que a graça está transformando o seu casamento? No que a graça tem transformado sua relação com seus vizinhos, com seus parentes, com a sua família, com seus filhos, com seu empregador, com os seus inimigos, com quem te persegue? Em que a graça tem mudado? Em que a graça tem operado? Aonde a graça tem se mostrado visível na vida de todos nós? No horário que você acorda, na sua pontualidade, no seu acolhimento, na generosidade que você apresenta para com os necessitados. Porque a verdadeira graça não pode ficar só aqui na mente, não pode ficar só aqui no púlpito.
precisa mudar sua prioridade, precisa mudar seus relacionamentos, precisa disciplinar o seu coração, precisa nos tornar instrumentos de Deus no mundo. A igreja já passou do tempo de recolher muito aprendizado para nada. A igreja é chamada, meus irmãos, no dia que se chama hoje, a recolher dessa graça um desafio para impactar as estruturas do mundo. Ah, pastor, mas eu sou só uma andorinha e não faço verão. Mas nós não somos só uma andorinha, nós somos um povo. O que pensar então que esta igreja pode fazer nesse bairro? Que esta igreja possa fazer nas estruturas políticas, comerciais, econômicas, culturais, literárias, intelectuais do mundo? Se as mulheres da igreja forem cada vez mais piedosas, ensinadoras das jovens, se os homens da igreja forem temperantes, sensatos, piedosos, se os jovens da igreja disciplinarem seu coração, agirem de forma santa, se os líderes da igreja forem exemplos e modelos para todo o povo, infelizmente, muitos integrantes das igrejas que se dizem evangélicas no Brasil estão caminhando totalmente no caminho ou na direção oposta de Tito 2. Há muito discurso religioso, mas pouca disciplina espiritual. Há muitas conferências, eventos, pouca santidade de vida. Muita influência, entre aspas, na música, na arte. Pouca transformação moral, verdadeira e duradoura. Igrejas cheias de atividades, mas vazias de maturidade. Líderes famosos, poucos como modelos de uma vida santa. Multidões que falam da graça e raramente demonstram-na na educação para a piedade. Tito 2 quer nos perguntar: estamos vivendo a graça ou só falando dela? Nós estamos vivendo a graça ou só cantando sobre ela? Nós estamos vivendo a graça ou apenas contemplando pregações, estudos e cursos e muito mais, livros e livros que falam sobre isso? Não há nada disso na minha vida. A mensagem de Tito 2 para nós é: a graça que salva é a mesma que transforma. E se há algo em Tito 2 que nos ensina, queridos irmãos, de forma poderosa, impactante, de forma verdadeira, que o evangelho não foi dado apenas para ser crido, mas para ser vivido, é que a graça que nos salvou é a mesma que nos educa, que molda o nosso caráter, que precisa transformar as nossas relações. A pergunta que esse texto coloca não é se conhecemos a doutrina apenas e tão somente, mas é se a nossa vida confirma a doutrina que nós professamos crer. Pais, mães, jovens, idosos, líderes, membros, crentes, todos nós somos chamados a adornar o evangelho com uma vida limpa, com uma vida pura, com uma vida que luta contra o pecado, que se arrepende e confessa diante do Senhor e busca crescer de forma a dignificar o Senhor com um comportamento compatível com a graça que um dia nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O mundo ao nosso redor está atento ao povo de Deus, está atento aos crentes e como eles estão se relacionando com o mundo. O mundo ao nosso redor observa o púlpito aberto que é a tua vida, as tuas atitudes, os teus pensamentos. Não saia daqui hoje admirando a beleza desse sermão, desse capítulo da palavra de Deus. Saia desafiado a mudar, saia desafiado a abandonar o erro, saia desafiado a, nas suas decisões e no seu dia a dia, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Alinhe as suas atitudes, transforme hoje o seu testemunho. Precisamos sair com uma decisão firme no coração. Viver de uma maneira
pela qual o evangelho de Cristo seja visto na minha vida, honrado e desejado através da minha vida. Porque a graça que salva é a mesma graça que transforma a vida. Próxima semana, se Deus permitir, estaremos diante do capítulo 3 para encerrar essa série e do Senhor receber instrução para na sua palavra crescermos e nos desafiarmos a viver uma vida condigna do que Ele requer de nós. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e cantar um cântico que foi separado para a aplicação dessa mensagem. Com o nosso grupo de louvor, vamos cantar com temor no coração. Em seguida, peço que o microfone seja levado à nossa irmã Eni Campos, que vai nos despedir com a oração.